Olá, eu sou Chayne Manfra, autora do livro Primeiro Eu, O Mundo Depois, e a mensagem do dia 11 de março. Aceite quem veio antes. A vida é uma jornada complexa e cheia de nuances, especialmente quando se trata de relacionamentos. Às vezes, encontramos o amor em situações que nos desafiam a expandir nossos corações e nossa compreensão. Uma dessas situações pode ser um relacionamento em que já existem filhos de um casamento anterior. Aceitar quem veio antes pode ser difícil, mas entender e respeitar essa hierarquia trará paz, harmonia e te fará fluir muito melhor com a vida. Quando você se une a alguém que já tem filhos, está entrando em um universo que já existe, com suas próprias histórias, laços e dinâmicas. Reconhecer e aceitar isso é um ato de amor e respeito tanto pelo seu parceiro ou parceira, quanto pelos filhos dele ou dela. É importante lembrar que essas crianças são parte essencial da vida e da identidade do seu parceiro ou parceira. Ao aceitá-los, você não só honra esses relacionamentos, como ainda fortalece a base sobre a qual o seu relacionamento se sustenta. Aceitar quem veio antes não significa diminuir sua importância ou o lugar que você ocupa no coração do seu parceiro. Pelo contrário, é um sinal de sabedoria e demonstra sua maturidade e que você entende a complexidade do amor e das conexões humanas. Isso requer paciência, empatia e um coração aberto. Praticar a empatia é fundamental. Coloque-se no lugar das crianças e do seu parceiro e entenda os desafios e as emoções que eles podem estar enfrentando. Isso ajudará você a responder com compaixão e a criar um ambiente de confiança e apoio. A construção de novas relações leva tempo, então cultive a paciência. Mantenha linhas de comunicação abertas com seu parceiro. Fale sobre seus sentimentos, inseguranças e esperanças. Juntos, vocês podem encontrar maneiras de integrar as duas partes de suas vidas de maneira harmoniosa. Respeitar a hierarquia não significa que você deve se apagar ou se sentir menos importante, mas aceitar quem veio antes de você, aceitar a vida que existiu antes de você. Ao aceitar quem veio antes, você está escolhendo um caminho de amor e sabedoria e, acredite, uma tranquilidade inigualável. Você está aprendendo a arte de integrar o passado e o presente, criando um futuro mais rico e cheio de significado. Ao abraçar essa complexidade com graça e compreensão, você permite que o amor flua mais livremente em sua vida. Essa é a mensagem do dia 11 de março. E aceitar que, como eu coloquei aqui, deixa eu achar, existiu uma vida antes de você, nos traz uma paz no coração. Eu falo isso para tudo, porque existem mulheres que ficam muito presas no passado do parceiro por algum motivo específico, por alguma insegurança sua, por algum trauma, por algum bloqueio. E quando se tem filhos ainda de outro casamento, é um pouquinho mais delicado, porque aquela ligação é por toda a vida, é para sempre. Em algum momento você e o seu ex ou a sua ex-parceira, vocês vão se encontrar. Eles vão se encontrar, eles vão falar sobre os filhos, eles vão ter alguma troca, isso vai existir. E outro ponto bem importante aqui é que você não é mãe dos filhos dele, né? Ou ele não é o pai dos teus filhos. Então, existe toda uma criação, uma educação, existe uma história antes dessa pessoa chegar na sua vida ou você chegar na vida dele. Então, eu não posso chegar e querer impor as minhas regras, a minha essência, os meus valores, a minha educação, a minha forma de ver o mundo. Eu preciso conquistar o coração dessas pessoas. Se forem crianças, ainda é muito mais fácil, porque dando atenção, tendo tempo de qualidade, brincando, sem julgamento, sem imposição, sem querer algo, sem aquela seriedade. Eu preciso me entregar para aquelas crianças, ou para aquela criança, né, de forma genuína. Eu preciso me entregar ao que ela é, à história dela.
Depois, se existe, né, se ela vai morar com você, se tem guarda compartilhada, se vocês vão se ver muito, enfim, acredito que isso vai acontecer. Você vai lapidando de acordo com aquilo que você acredita, de acordo com as tuas regras, com a regra da casa de vocês e tudo mais. Porém, tudo isso precisa partir também do pai ou da mãe das crianças. Então, você não pode impor as tuas ideias de imediato, ou querer mais atenção do que essas crianças, ou achar que você é a pessoa mais importante. Não, existiu uma história antes. Eles vieram antes. A ex veio antes. Mesmo que não tivessem filhos, se existia um casamento antes, existe uma hierarquia, ela veio antes. Então, assim, aceitar quem veio antes é sabedoria e maturidade. Da mesma forma em relação à nossa família, aos nossos pais, aos nossos avós e assim por diante. Porque quando eu me coloco no meu lugar, pequena que sou diante dos meus pais, dos meus avós e de toda a minha ancestralidade, eu ocupo um lugar que é meu e eu me coloco em direção à minha vida, à minha história. Eu não fico presa nas histórias passadas ou querendo ser maior do que a minha mãe, maior do que meu pai, eu sei mais, eles têm que fazer isso, eu fico como mãe dos meus pais, como mãe dos meus avós, como mãe dos meus irmãos, e eu troco totalmente, cria um emaranhado, eu troco o meu papel não é esse, o meu papel é como filha, e sendo filha é um papel que é menor, eu sou pequena, minha mãe é grande, ela dá conta, ela se vira. Eu sempre falo isso para Leonora. Os nossos filhos, eles absorvem. Eu sou uma entusiasta, já me ouviu falar algumas vezes sobre metafísica da saúde. E os nossos filhos, eles ficam na nossa energia, na energia da mãe até os 7 anos, dos 7 aos 14 vão para a energia do pai e depois eles assumem a sua própria energia, a sua própria energia mesmo. Então, eu sempre falo para Eleonora, porque quando os nossos filhos ficam doentes, eles estão trazendo algo nosso. Eles estão trazendo ali algo que me incomodou, algo que me afetou profundamente, algo que está no meu profundo aqui do meu coração, do meu ser. E a minha criança ali absorveu isso. E eu sempre trago isso para ela. Eu sou grande, você não tem nada a ver com isso. Eu dou conta, você fica com o que é seu, eu fico com o que é meu. Né? Os problemas da mamãe são problemas da mamãe. Você não precisa absorver ou querer absorver esses problemas. Então, é muito importante entender essa hierarquia. E quando existe hierarquia, presta atenção no que eu vou te falar, porque isso é nítido. Quando você percebe que em determinada família não tem hierarquia, os filhos são maiores do que os pais, não têm respeito, gritam, xingam, brigam, né? Eles estão totalmente vivendo em desarmonia com a sua vida. A sua vida não vai ter sucesso, sua vida profissional não vai andar, não vai. Por quê? Porque nunca respeita os chefes, não tem hierarquia já dentro de casa, não vai aceitar hierarquia na rua. Então sempre vai brigar com os líderes, sempre vai se tretar, entende? Então isso já começa dentro de casa. Se isso existe hoje na tua vida, na tua família de alguma forma, esteja atenta para mudar isso, para se colocar na sua posição, no seu lugar, no seu papel, aceitar quem veio antes, aceitar a hierarquia, porque isso é muito importante para que a gente siga para nossa própria vida. Então, essa é a nossa mensagem do dia 11 de março. Se ressoou com o teu coração, se te trouxe insights, me deixa saber, me manda mensagem no Instagram, @shaimanfra, ou deixa no YouTube, no Spotify. Um beijo e até mais.